Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Dando continuidade na série de mensagens desse mês, vivendo sob nova direção. No domingo foi tratado aqui o tema com relação a dinheiro. E nessa manhã eu quero conversar com os irmãos a respeito da oração. E a minha proposta nesta manhã com relação a esse tema é dissipar ou deletar da nossa mente o conceito de oração que muitas vezes nós temos. Muitas vezes nós temos um conceito de que a oração ela é apenas uma atividade religiosa, que ela pode ser feita de forma esporádica, de acordo com a nossa agenda, ou quando eu estiver passando por necessidade. Essa sensação que eu tenho de que nós temos um conceito de oração que ela é apenas uma atividade religiosa, que pode ser feita esporadicamente, de acordo com a nossa agenda. A gente tenta encaixar a oração na nossa agenda. E com essa ministração eu quero que você entenda que a oração é comunicação, é diálogo, é um relacionamento com Deus. Portanto, é vital para a vida, é vital para a vida cristã. E a nossa vida cristã depende da qualidade desse relacionamento com Deus. Por isso eu quero meditar nesse texto, 1 Tessalonicenses. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Paulo escreveu essa epístola depois de ter recebido um relatório de Timóteo, que havia acabado de retornar de uma visita à igreja de Tessalônica. E Paulo então escreve essa carta a Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. E nessa carta ele expressa o seu agradecimento e satisfação pelo crescimento e o testemunho daqueles irmãos. Paulo também, na carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, ele responde algumas acusações que estavam sendo levantadas contra ele por alguns judeus que se criaram, nesse caso, barreira para o evangelho de Paulo. E finalmente, Paulo, ele corrige algum mal-entendido a respeito da futura escatologia e dos sinais dos tempos. Então, Paulo exorta no capítulo 5 e versículo 17, ele dá algumas recomendações para aquela igreja. Eu vou começar no 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-se de toda forma de mal. E o versículo que eu quero me ater é esse aqui: orai sem cessar. Orai sem cessar, Paulo estava dizendo aqui, significava que eles deveriam viver em um estado contínuo de comunhão com Deus. Quando Paulo diz orai sem cessar, Paulo está exortando a igreja que aqueles irmãos deveriam viver um contínuo estado de comunhão com Deus. Isso muda tudo. Porque quando nós estamos e quando nós temos esse momento de oração com Deus, nós passamos a ver as coisas, ou seja, tudo ao nosso redor sob a ótica de Deus. A oração é um relacionamento pessoal com Deus, que em todas e qualquer situações da nossa vida, quer boas, quer ruins, nós temos uma percepção
das coisas de Deus. Nós conseguimos ter uma perspectiva de toda a situação e circunstância sobre a ótica de Deus. Quer situação boa, quer situações ruins. Quando nós temos esse relacionamento, essa comunhão com Deus, nós, pelos olhos da fé, vemos Deus interagindo com toda e qualquer situação. É essa comunhão com Deus que traz a nós uma paz que excede todo o entendimento. Quando Paulo diz, orai sem cessar, ele estava dizendo isso. Vivem um estado contínuo de comunhão com Deus. Isso é fundamental na nossa vida cristã. Então, a oração, ela não pode ser algo esporádico, que nós vamos tentar encaixar na nossa agenda dia após dia. Sem oração não há crescimento. Sem oração há uma estagnação espiritual. Por isso que Paulo exorta a igreja, orai sem cessar. E aqui vai uma recomendação. Não espere as coisas ruins acontecerem para você se voltar para a oração. Porque quando nós estamos numa trincheira, o nosso emocional muitas vezes é muito abalado. E nós agimos por emoção. Se eu e você tivermos uma vida de oração, quando chegar um dia ruim, você tem esse relacionamento, essa comunhão com Deus, e aquela situação que você vai enfrentar, você tem uma paz espiritual que excederá todo entendimento. Essa relação é contínua. Paulo está dizendo aqui, um estado é fundamental para a nossa vida e para a vida cristã. Nós fomos criados por Deus para termos um relacionamento com Ele. O grande mandamento, Jesus afirmou que o maior mandamento da lei é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Fomos criados para relacionamento com Deus. Embora o homem tenha sido criado para comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm deixado o homem indiferente neste relacionamento. Romanos capítulo 3, versículo 11, nos diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O pecado fez com que o homem começasse a viver uma vida independente da vontade de Deus. Mas graças a Deus, o novo nascimento desperta nos homens um novo desejo de comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 17, Paulo fala nesse texto sobre a adoção. O novo nascimento desperta um novo desejo de comunhão com Deus. Mas a adoção que Paulo trata aqui em Romanos capítulo 8, do 15 ao 17, esse novo desejo é algo mais profundo, é intrínseco, esse novo desejo de comunhão com Deus por causa desta adoção. Paulo nos diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A adoção, ela trata, então, de um novo relacionamento que o homem passa a ter com Deus. Ou seja, ele passa agora a ter uma relação paternal, essa filiação com Deus. E a adoção, Paulo se refere aqui, que nós entendemos, confere a um indivíduo, a uma pessoa, a condição de filho, para o qual essa posição não é natural. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos
filhos de Deus por adoção. Jesus é o Filho unigênito. Nós somos filhos por adoção. Paulo continua ainda no versículo 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção, mas o filho adotado, ele tem os mesmos direitos do filho natural. Por isso que Paulo continua dizendo, e se filhos também é herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós temos os mesmos direitos que o filho legítimo Jesus tem. Nós somos herdeiros de todas as coisas também. E Paulo está dizendo o seguinte, Romanos 8,15, no que diz a adoção espiritual que nos torna filho de Deus, nos leva a clamar a uma expressão Abba, Pai. Deus é o nosso Pai. Pela graça de Deus, nós usufruímos de um relacionamento pessoal com Deus. Pela a graça de Deus, nós usufruímos de um relacionamento pessoal com Deus. E na oração do Pai Nosso, as duas primeiras palavras da oração do Pai Nosso, elas são radicais. A palavra Pai não era a forma básica de dirigir-se a Deus achada na comunidade da antiga aliança. O nome de Deus era inefável. Uma pessoa não se dirigia a ele como qualquer grau de intimidade. O termo Pai quase nunca era usado para falar com Deus ou para dirigir-se a ele em oração no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus nos trouxe a um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus nos deu o incomparável privilégio de chamar Deus de Pai. Jesus foi o primeiro a mostrar que a oração é uma conversa pessoal com Deus. E quando ele fala Pai Nosso, a palavra significa que o direito de chamar a Deus de Pai não é apenas meu, é um privilégio coletivo que pertence a todo o corpo de Cristo. Quando eu oro, eu não chego diante de Deus como indivíduo isolado, mas como membro de uma família, que é a comunidade dos santos. Jesus nos deu o privilégio de chamar Deus de Pai. Jesus foi o primeiro a mostrar que a oração é uma conversa pessoal com Deus. A oração é uma conversa com o próprio Deus. No ato e na dinâmica de orar, eu coloco toda a minha vida sobre o olhar de Deus. Ele sabe o que está na minha mente, mas eu tenho o privilégio de articular para Ele o que está no meu coração. Por meio da oração, nós temos o incomparável privilégio de compartilhar com Deus os nossos pensamentos mais íntimos. É claro que Deus sabe o que está no meu e no seu coração, mas Ele permite. Nós temos o privilégio de colocar tudo o que está em nossa mente e nosso coração diante dEle. Se Ele fosse nos dar, sem nós pedirmos, isso não é relacionamento, isso não é comunhão, mas nós temos o privilégio. Somos criaturas que se comunicam primeiramente por meio da fala. A oração falada é obviamente uma forma de diálogo, uma maneira de comunicarmos e de termos o quê? Comunhão com Deus. Então, a oração, ela não é uma atividade religiosa apenas. É um relacionamento com Deus. Por meio da oração, eu tenho comunhão com Deus. Em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. A oração é, portanto, central, crucial. Mas como eu disse, embora o homem tenha sido criado para a comunhão com Deus, ter essa interação com Deus, os efeitos da queda têm deixado o indiferente nesse relacionamento. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
O pecado fez com que o homem começasse a viver uma vida independente. Ele acha que ele não precisa de Deus. E a oração, ela é a linguagem da dependência. Lucas capítulo 22, versículo 39, nos diz o seguinte o texto: E então saiu, e segundo o seu costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Nessa situação em que Jesus está no Monte da Oliveira e a sua oração se transforma em sangue, uma agonia que se abateu sobre a sua alma, e o medo ali não era o medo da morte, porque se olharmos os anais da história cristã, nós temos os mártires. Evidentemente que eles tinham medo da morte, mas eles enfrentaram a morte. Então aqui Jesus não estava com medo da morte. A sua agonia era que na cruz, a culpa do pecado seria lançada sobre ele, e por um período de tempo, ele perderia a sua comunhão com o Pai. Isso era agonia. A comunhão seria interrompida. Então Jesus foi um homem de oração, era costume, de relacionamento e de comunhão com Deus. João capítulo 5, versículo 30, ele diz o seguinte: Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. Jesus, em todas as situações, procurava saber qual era a vontade do Pai. Ele orava, ele ouvia do Pai e ele agia em conformidade com a vontade do Pai. Se não me falha a memória, ele passou a noite toda, e pela manhã ele foi escolher os discípulos, mas ele passou a noite toda o quê? Orando, para saber qual era a vontade do Pai. Jesus tinha uma vida centrada em Deus. Uma vida centrada em Deus é um homem de oração. Em outras palavras, ele tinha uma vida dependente de Deus. A essência do pecado, irmãos, é o deslocamento da vida centrada em Deus para uma vida centrada no eu. A ausência de oração na vida de uma pessoa diz muito sobre ela. Sua vida está centrada no próprio eu. Ele dirige a sua vida. Ele faz as suas escolhas. Ele acumula riquezas. Quem está dirigindo a sua vida sou eu. A oração é uma linguagem de dependência. A ausência dela, sua vida está centrada no eu. A minha vida está centrada no eu. A nossa vida está centrada no eu. Uma vida centrada no eu fere os princípios do que é ser servo, do que é ser discípulo, do que é ser filho de Deus. Muitos presumem que podem ser cristão e ter uma vida independente da vontade de Deus, independente da graça de Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador, mas não o meu Senhor. Isso é um engano. A palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 24, nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. A essência da salvação é a negação do eu. A salvação me leva a viver uma vida dependente de Deus, não a afirmação do eu. É os propósitos de Deus, não os meus propósitos. E para ter uma vida centrada em Deus, você precisa orientá-la na direção
dos propósitos de Deus e não na consecução dos seus próprios planos. Você e eu precisamos buscar ver as coisas sob a perspectiva de Deus e não na nossa própria distorcida perspectiva humana. Para isso acontecer, eu tenho que ter uma vida centrada em Deus. Uma vida centrada em Deus é uma vida de oração. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Muitas vezes nós nos encontramos em situações delicadas na nossa vida porque não procuramos saber qual é a vontade de Deus. Nós fazemos as coisas, tratamos, fechamos contrato, depois nós vamos orar a Deus só para Ele bater o martelo. Na realidade, não podemos agir dessa forma. Orai para que não caia em tentação, porque o inimigo sabe os nossos pontos fracos. Nós muitas vezes não conhecemos a astúcia do inimigo. Eu me lembro de uma história na Bíblia, não lembro que capítulo, mas foi no caso de Josué. Chegaram alguns viajantes de longe, dizendo que era de longe, com pão, dizendo, olha, nós viemos de longe, nos aceita. E Josué não orou e aceitou aquele povo como se fosse o seu povo. Depois, Josué ficou sabendo que eles eram povos perto do local do acampamento de Israel e que ele havia sido enganado. E ocorreu uma batalha nessa cidade. Devido à aliança que Josué fez, Josué teve que batalhar essa batalha. Ou seja, ele estava naquela batalha que não era para ele estar, mas devido à aliança que ele fez, sem consultar o Senhor, ele estava lutando uma batalha que não era para ele batalhar. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Nos encontramos diante de situações que poderia ser evitada, mas nós procuramos ver as coisas muitas vezes dentro da nossa perspectiva. A oração muda as coisas, sim, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade soberana de Deus. Mas o que a oração muda mais frequentemente é a impiedade, é a dureza do nosso coração. A oração, ela muda a rota das nossas vidas. A oração motiva e nutre a obediência. A oração coloca o coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. A oração muda nossas vidas. A essência da salvação é a negação do eu, não a afirmação do eu. A oração é a negação do eu. A oração é a linguagem da dependência de Deus. Quando eu tenho uma vida de oração, eu estou negando a mim mesmo, minha vontade, e afirmando a minha dependência de Deus. Orar sem cessar muda tudo. Eu começo a ver a família, eu começo a ver a igreja, eu começo a ver meu emprego sob a perspectiva de Deus. A igreja é projeto de Deus, não é projeto do homem. Deus tem nos dado dons espirituais para servirmos a igreja. A igreja não é do pastor Cornélio. A igreja não é da denominação batista. A igreja é projeto de Deus. Quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho um coração disposto para servir. Eu tenho prazer em servir a minha igreja, a minha comunidade. Isso não se torna jugo, peso, é prazer. Eu me coloco à disposição da minha comunidade para servir. Porque é projeto de Deus. Deus me incluiu nesse projeto. E passamos a ter prazer de servir a comunidade. A oração muda as coisas. Muda a impiedade, muda a dureza do nosso coração. E começamos a ver as coisas sobre a perspectiva de Deus. A oração, como tudo na vida cristã, é para a glória de Deus, para o nosso benefício. No que diz respeito a Deus, a oração é apenas um reconhecimento sensível da nossa dependência dEle. E isso redunda em glória para Ele. Como Ele fez todas as coisas para a sua glória, também precisa ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. E é justo que Ele requeira isso daqueles que são objetos da sua misericórdia.
É um reconhecimento apropriado de nossa dependência do poder de Deus e da sua misericórdia. No que diz respeito a nós mesmos, Deus requer de nós a oração. Orações fervorosas tendem, de muitas maneiras, a preparar o coração. Por meio da oração, a mente é mais preparada para valorizar a misericórdia de Deus. E ela desperta em nós um senso de consideração apropriada da nossa dependência de Deus. A oração glorifica a Deus, porque quando nós recebemos as dádivas da nossa oração, Deus é glorificado. A oração também é para a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo, e essa recomendação eu deixo também para nós, como igreja: orai sem cessar. Isso significa que devemos viver em um contínuo estado de comunhão com Deus. A oração é um relacionamento com Deus. É um relacionamento de pais e filhos. Por meio da oração, eu mantenho e tenho uma comunhão com Deus. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. A oração é, portanto, central, é crucial na vida do cristão. A oração é o segredo da santidade, porque Deus muda o nosso coração. E nós começamos a ter desprazer pelo pecado. E começamos a trilhar um caminho de santidade. A oração glorifica a Deus. E eu quero desafiar você. A partir de hoje, planeje a sua vida. Você precisa ter uma vida de oração. Não a veja como uma prática religiosa, mas como um relacionamento, como deve ser visto. Reserve uma parte do seu dia. Alguns têm, o melhor dia é de manhã. Reserve essa manhã. Alguns não têm essas condições. Reserve à tarde. Se não for à tarde, à noite. Reserve um tempo para esse relacionamento com Deus. Para estar com Deus em oração. E você vai ver que tudo na sua vida vai mudar. A oração muda as coisas? Sim, muda as coisas. Muda a nossa visão de mundo, a visão de família, a visão da igreja. Amém? Então vamos orar. Pode orar. Converse com Deus. Ele está presente. Nós não podemos vê-lo, mas Ele está tão presente como todos que aqui estão. Senhor Deus e Pai, pelos olhos da fé eu sei que o Senhor está presente nesse momento. O que o Senhor é um Deus presente. E que o Senhor pede para orarmos não pelo Senhor, mas para o nosso próprio benefício. Porque a oração, ou por meio dela nós temos uma comunhão contigo. Pai, eu peço a Ti que Teu Espírito infunde esta verdade em nossos corações. Dessa necessidade. E que venhamos, Pai, ter sede de Ti. Sede de estar junto a Ti. Todos os dias da nossa vida. Até aquele dia, Senhor, em que estaremos permanentemente, por toda a eternidade, com o Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, de agradecimento no nome de Jesus. Amém. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.